Hello, oitavo ano. How is it going? I'm okay and I hope you're okay too. Ei, pessoal do oitavo ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Seguimos aqui com a nossa quinta semana de paralisação de atividades presenciais na escola, mas com atividades e videoaulas remotas, ok? Então, essa semana a gente vai fazer uma revisão aí do volume 1 da apostila Bernoulli de vocês, já preparando para poder fazer a nossa prova intermediária, a nossa avaliação intermediária, né? Que esse conteúdo cai na avaliação intermediária, tá bom? Então, primeiramente, vamos falar de comparativos e superlativos, comparatives and superlatives, e vamos ver aí as regrinhas, vamos relembrar as regrinhas para a gente construir aí sentenças usando o comparativo e o superlativo. Aqui nós temos então a regra básica, tá? Comparativos e superlativos. Então eu sei que eu vou usar o comparativo para comparar duas coisas, duas pessoas ou dois grupos diferentes, e vou usar o superlativo para comparar uma coisa de todas as outras, tá? Mas eu não gosto de dizer bem assim não, é o que está escrito aqui, mas eu gosto de dizer que o superlativo ele destaca um ser ou algo de um grupo, tá bom? Então vamos lá. Comparative, eu tenho aqui três elementos: dog, horse and an elephant, e aí eu vou comparar o cachorro com o elefante. A dog is faster than an elephant. Então o cachorro é mais rápido do que um elefante. Um cachorro, né? Um cachorro é mais rápido que um elefante. Agora eu vou destacar, eu vou dizer que o cavalo é mais rápido de todos, tá? Então eu vou colocar the horse is the fastest. Então o cavalo é o mais rápido. Então, dos três animais, do dog, do horse e do elephant, o cavalo é o mais rápido, tá bom? Aqui na sequência eu tenho aqui como é que a gente forma, né, graficamente os comparativos e os superlativos. Então eu tenho lá dois exemplos de adjetivos. Eu tenho nice e strange. Então eu vou colocar nos comparativos, a regra básica tem algumas diferenças, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, mas a regra básica é que eu coloque um R, tá? Quando eles terminam com E. Então eu vou colocar nicer, stranger. Para o superlativo, eu vou colocar o artigo definido the no começo e vou colocar um ST no final, quando eles terminam com E, tá? Então vai ficar the nicest and the strangest, tá? Então vamos ver como é que vai ficar. Aqui eu tenho o Dean, o Harry e o Frank. Então o Harry is nicer than Frank. O Harry é mais legal, mais bacana do que o Frank. Mas e o Dean? O Dean é o the nicest. Então, ele é o mais bacana. And which is the strangest? Aqui eu tenho uma pergunta. Qual é o mais estranho? O mais estranho vai depender do que cada um pensa, né? Na minha opinião, é o Frank, ok? Então, vamos lá. Aqui, na sequência, eu tenho os comparativos e os adjetivos, os superlativos de adjetivos, para uma sílaba que terminam, que são compostos ou que terminam com CVC, né? A gente já viu isso em sala de aula também. Então, quando tem o CVC no finalzinho dos adjetivos de uma sílaba, ou de uma sílaba, na verdade, é o seguinte, porque às vezes o adjetivo ele tem mais de 3 palavras, mais do que big e hot, por exemplo, que são só CVC, mas eles têm uma sílaba só, né? Eles são indivisíveis, tá bom? Nesse caso aqui, eles deram o exemplo de big and hot, eu vou dar também, porque são os mais usados. Então, vamos lá. Para comparar, eu vou colocar ER. Mas, antes de colocar o ER e o EST no superlativo, eu tenho que dobrar a última consoante quando ela é terminada com CVC. Então, vai ficar big, bigger, dobrei o consoante aqui, hot, hotter ou hotter, tá? E para EST vai ser the biggest and the hottest. Então, eu tenho 3 dias da semana lá, olha lá. Sunday, Monday and Tuesday. Comparativos, eu vou comparar a segunda com o domingo e vou dizer que ela foi mais quente, ela
ela estava mais quente do que o domingo. Então, Monday was hotter than Sunday. Então, a segunda estava mais quente que o domingo. Mas a terça-feira foi a mais quente de todas. Então, eu vou destacá-la do grupo e vou colocar Tuesday was the hottest day. Então, a terça-feira foi o dia mais quente. Agora, vamos ver aqui um pouquinho dos comparativos e superlativos para alguns adjetivos irregulares. Por exemplo, o good e o bad. O good e o bad, para comparativo, vai ficar better and worse para bad. E para superlativo, eu continuo colocando o artigo the e aí ele fica the best para good e para bad, the worst, tá? Então, eu costumo fazer assim, quando eu quero lembrar, eu falo assim, good, better, be the best, bad, worst and the worst, tá bom? Então, ó, só aqui tá enfatizando que não existe o more good, não existe o most bad, o good or o baddest, não existem essas palavras no inglês, tá bom? Um outro adjetivo irregular muito usado é o far, que é distante. Lembra que a gente falou disso já em sala de aula? Desde o ano passado que a gente está falando, né? Então, eu vou usar farther ou further, tá? Um é para a distância que eu meço fisicamente, né? Em metros, centímetros, milhas, quilômetros. E o outro é uma distância imaginária. Por exemplo, entre o meu pensamento e o seu tem uma distância muito grande. Essa é imaginária e eu vou escrever então com U, tá bom? Na sequência aí, eu tenho uma outra tabelinha aqui, muito interessante também, que vai ajudar vocês aí a lembrar de como é construído, então, o comparativo e o superlativo, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de algumas frases, algumas eu já citei anteriormente no slide, e outras com outros adjetivos, por exemplo, o adjetivo heavy, que ele entra nesse caso aqui das duas sílabas, ó, terminadas em Y, né? O adjetivo comum é heavy, com Y. Aí eu tiro o Y e coloco o IEST para superlativo e o IER para comparativo, tá? Eu removo o Y e adiciono o IER para comparativo e IEST para superlativo. Então, eu tenho todas essas regrinhas aí, ó. De uma sílaba, eu vou colocar ER em todas, tá? Desde que ela não termine em E. Porque se ela terminar em E, eu coloco só o R aqui. E para o superlativo, é ST na maioria deles, ou ST quando termina em E. De uma sílaba com consoante, vogal, consoante, CVC, eu coloco ER, mas antes eu tenho que dobrar, double the last consonant. Então, eu dobro a última consoante, bigger, hotter ou hotter. E coloco EST depois de dobrado também, the biggest, the hottest, tá? Duas sílabas, como disse aqui no heavy, né, heaviest, tá? Eu tiro o Y e coloco IER para comparativo e IST para superlativo com o the. Então, de happy vai happier and the happiest, crazy, crazier and the craziest, tá? Two or more syllables. Agora, os adjetivos que são grandes, que tem mais de duas sílabas, tá? Por exemplo, o adjetivo famous. Eu vou colocar, para comparar com algum outro, eu vou colocar o more na frente. Então, vai ficar more famous. Se eu for destacar do grupo, vai ficar the most famous. O beautiful, por exemplo, more beautiful ou the most beautiful, né? Aí eu tenho as exceções de novo, tá? Good and bad, better and worse, the best and the worst. Aqui eu tenho a atividade 1 que eu tô pedindo para vocês, onde vocês vão escrever 10 sentenças em inglês no seu caderno, utilizando comparativos e superlativos. Então, vejam os exemplos dados na tabela ao lado e na anterior. Seja criativo, usem novos adjetivos que estejam em tabelas, na apostila de vocês, tá? Então, dessas 10 sentenças, eu quero que 5 delas sejam utilizando as regras ao lado, tá?
ou seja, regra de uma sílaba terminada em E, de CVC, de 2 ou mais sílabas, tá? Então, com Y, sem Y, eu gostaria que vocês fizessem assim para vocês poderem treinar as regras, tá? Então, de formação de comparativos e superlativos. E 2 delas com adjetivos irregulares, good e bad, ok? Na sequência, agora nós vamos falar do will e do going to para formar futuro simples. Então, eu sei que eu tenho mais 2 formas para fazer o futuro, tá? Eu posso usar, por exemplo, presente simples ou presente contínuo. Mas agora a gente está focando no will e no going to, tá bom? Então, vamos lá. Quando que eu vou usar o will e quando que eu vou usar o going to para falar de futuro? Então, o will eu vou usar com decisões rápidas. Vamos dar um exemplo aqui. I'm thirsty. I think I will buy a drink. Então, eu tô com sede. Eu acho que eu vou comprar um drink, tá? Para oferta. That look heavy. I'll help you with it. Então, isso parece pesado. Eu vou te ajudar com isso. Eu decidi na hora, tá? Mas foi uma decisão que é uma oferta. Eu ofereci para você ajuda nesse sentido, tá bom? Depois, promise. Para promessas. Eu tenho don't worry, I won't tell anyone. Então, não se preocupe, eu não vou contar para ninguém. Então, você me conta um segredo e eu estou te prometendo que eu não vou contar esse segredo a ninguém. Depois, eu tenho threat, que é de tratamento, né? If you don't stop, I'll tell your mother, né? Então, é uma ameaça, né? Se você não parar, eu vou contar para sua mãe, tá? Tô te ameaçando, é uma ameaça. Depois, eu tenho refusal, que é uma recusa, tá? E aí eu tenho a negativa do will, que significa want, ou então will not, é a mesma coisa, tá bom? Então, she won't listen to anything I say. Então, ela não vai ouvir nada que eu disser, tá? É uma recusa, ela vai se recusar a ouvir algo que eu venha a dizer. Já o going to, o que vai acontecer? Eu tenho um plano, tá? Um plano que para mim é assim... Ele é importante. Então, eu fiz um planejamento, eu já sei o que eu vou fazer, não pode ser um futuro mais distante, tá? Então, é uma decisão que foi feita antes do momento da fala. Então, eu tomei uma decisão, eu já planejei antes do momento da fala. Então, I'm going to the beach next weekend with my friends. Então, eu vou à praia no próximo final de semana com os meus amigos, tá bom? Eu já planejei isso. E eu tenho também para sinais e evidências. Então, quando existem sinais de que algo é provável de acontecer, likely to happen, né? Então, por exemplo, eu sempre dou em sala de aula o exemplo da nuvem preta, né? Aquela nuvem preta que está assim em cima da sua cabeça e que vai chover naquele momento, né? Então, it's going to be rain. Vai chover, né? Você não tem como sair dali sem se molhar, a não ser que você esteja de guarda-chuva, né? Então, when there are signs that something is likely to happen. Quando há sinais de que algo é provável de acontecer. Então, eu dei o exemplo aí. My stomach hurts a lot and I think I'm going to throw up. Oh, Jesus Christ. Meu estômago dói muito e eu acho que eu vou vomitar, tá? O segundo exemplo, it's 70-0, they are going to win. Então, tá 70-0, eles vão ganhar. Então, quer dizer, é uma evidência, né? 70-0, provavelmente isso é uma partida de basquetebol, né? Tá bom? Então, com certeza, quem tá com 70 vai ganhar. É uma evidência, é um sinal, tá? Então, you can use both will and going to for making predictions. Então, eu posso fazer uma previsão usando will ou going to. I think it will rain tomorrow. Eu acho que vai chover amanhã. É uma previsão. Ou então, I think it is going to rain tomorrow. Eu acho que vai chover amanhã. É a mesma coisa, tá? Mas eu estou fazendo uma previsão. Ok? Vamos comparar. Are you busy this evening? Você está ocupado essa noite, né? I haven't made any plans. Então, eu não fiz nenhum plano. I think I will probably watch TV. Então, eu acho que eu vou assistir TV. I'm probably going to watch TV. Nesse caso, eu fiz um plano,
tá? Eu pensei assim, à noite eu vou assistir TV. Então, meio que já planejei aquilo ali, tá? Então, nesse caso, o will going to, ó, are both possible here. We are predicting that will happen because nothing is planned. Então, eu não planejei exatamente nada. Eu acho que eu vou assistir TV, né? Ou então, I think I'll probably watch TV. Então, eu acho que eu vou assistir TV. No outro caso, yes, I'm going to the movies. Only going to is possible because this is a prior plan, né? Então, eu já planejei que eu vou ao cinema, eu vou sair, tá? Provavelmente eu planejei bem antes que eu iria ao cinema. Então, is spoken English going to is often pronounced as gonna. Então, ó, eu posso trocar o going to por gonna. Aí, eu não vou colocar o to, tá? Então, eu só vou colocar o verbo to be no início, mas o to eu vou tirar. Então, eu posso falar assim, ó, I'm going to the movies, ou então eu posso falar assim, I'm gonna movies, tá? Só assim, I'm gonna go to the movies, ou I'm gonna movies, tá? Simplesmente assim, tá bom? Aqui nesse caso, ó, I'm going to the beach, eu posso falar assim, I'm gonna the beach, I'm gonna go to the beach, ok? Aí eu tenho que colocar o verbo lá. Fica estranho eu falar I'm gonna the beach. Eu tenho que falar I'm gonna go to the beach. Eu vou para a praia, né? Esse to aí é de para, já não faz parte do to, do going não, tá bom? E aqui, I'm gonna go to the movies. Então, eu preciso do to aí para falar o para. Não é exatamente o to que separa o outro verbo, é um outro to, tá bom? Então, aqui eu tenho, ó, o be going to e o will com frases negativas e perguntas também. I'm going to play, I'm not going to play, negativa. E na interrogativa, are you going to play? Yes, I am. No, I'm not. Short answer, tá? E aqui eu tenho com will. I'll play. I will play. Eu posso falar I'll play. I won't play na negativa. E na pergunta, will you play? Você vai jogar? Você vai brincar? Yes, I will. No, I won't. Ok. Então, eu tenho atividade 2 aí para vocês. Escreva 10 frases afirmativas, negativas e interrogativas em inglês no seu caderno, utilizando as duas formas futuras apresentadas aqui, will e going to. Pode ser 5 de cada, tá bom? Na verdade, não, eu não vou pedir 5 de cada, não. Vou pedir que vocês mesclem aí, tá? Eu preciso de 10 frases. Então, pode ser 3 negativas, 3 interrogativas e 4 afirmativas, usando will e going to, tá bom? Então, marquem a presença de vocês aí nessa videoaula através do formulário do Google Forms que está na descrição desse vídeo. Não deixe de comentar embaixo se tiver dúvidas, tá? E deixei um recadinho aí para vocês. Don't stop when you're tired, stop when you finish. Então, não parem quando estiverem cansados. Parem quando vocês terminarem. See ya, guys!